Olá, que bom que você está aqui para a gente conversar mais um pouco sobre como ter saúde de verdade. Hoje eu vou passar um código poderoso para você conquistar sua saúde de volta, mesmo que você esteja doente há muito tempo. Talvez você esteja, há muito tempo se tratando de uma doença, toma remédio, faz o que tem que ser feito, mas mesmo assim continua doente. Por que isso está acontecendo? Provavelmente porque você está olhando apenas numa única direção. Você está buscando solução de saúde apenas numa direção. E muitas vezes a saúde, a solução para uma doença grave e até mesmo considerada incurável, ela pode vir de lugares que você jamais imaginou, lugares que os cientistas nunca observaram. E hoje eu vou te ensinar como você treinar a sua mente para ver soluções para a saúde onde ninguém vê, onde poucas pessoas observam. Mas antes de a gente entrar no assunto de fato de hoje, eu quero falar uma coisa muito importante para você. Eu quero dizer para você se sentir uma pessoa amada por Deus. Sabe? Talvez a sua vida tenha muitas coisas feias, mas sinta-se amada por Deus, sinta-se amado por Deus, porque isso vai tirar um peso das suas costas, da sua vida, e isso vai fazer com que a saúde brote mais fácil. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, mas apenas eu quero dizer isso para você. Sinta-se amado, sinta-se amada por Deus. Então vamos entrar no assunto de hoje. Eu vou contar uma história e você vai entender o código de saúde que eu quero passar hoje para você. Essa história que eu vou contar, ela aconteceu no final da década de 1950 e toda a década de 1960. E ela ocorre nos Estados Unidos. Nesse período, infartos, doença do coração, explodiu nos Estados Unidos. E foi nessa época que os médicos definiram, detalharam que o colesterol é que causava doença do coração e criaram uma série de remédios para controlar colesterol. Mas, enquanto todo os Estados Unidos disparava gente morrendo de infarto, com problemas cardíacos, havia uma pequena cidade que ficava no estado americano da Pensilvânia. Essa cidade chamava-se Roseto, uma pequena cidade. Em Roseto, quase ninguém tinha problema do coração. Para vocês terem uma ideia, o médico nunca recebia ou quase nunca recebia gente de Roseto com problema do coração, um homem de 55, 65 anos, e aquilo foi chamando a atenção dos médicos. Então um grupo de especialistas foi para Roseto para descobrir qual era o segredo de Roseto, ou qual é o mistério de Roseto. E a primeira etapa da pesquisa, sabe o que eles fizeram? Fizeram exame de sangue, eletrocardiograma e todo tipo de exame em todas as pessoas da cidade acima de 21 anos. Só que eles fizeram mais uma pesquisa. O especialista, um dos especialistas da equipe, foi de casa em casa e no final eles fizeram toda a análise e descobriram o seguinte, que quase ninguém abaixo de 65 anos tinha qualquer problema no coração. E mais importante ainda, lá as pessoas não morriam do coração antes dos 65 anos, não encontraram ninguém, não encontraram pessoa nenhuma com pressão alterada. E eles também descobriram uma coisa muito importante, não havia suicídio, não havia pessoa dependente de bebida alcoólica, alcoolismo, e também não encontraram nenhum caso de suicídio. Quando eles fizeram essa pesquisa, eles descobriram, bom, se ninguém aqui está com colesterol alto, se não tem problema do coração, então o segredo, eles pensaram, deve ser porque a alimentação deles deve ser muito saudável. Roseto se formou de imigrantes vindo da Itália. Então eles pensaram, pode ser que eles comam muito azeite de oliva, tenham uma alimentação saudável. E eles foram pesquisar qual era a alimentação deles. E sabe o que eles descobriram? Que não era alimentação. Porque quando eles compararam a alimentação que eles tinham na Itália, sabe, a pizza italiana daquele povo de Roseto era uma massa geralmente fina, com mais tomate, cebola, um pouco de peixe e era bem saudável. E
em vez de usar esse tipo de pizza lá em Roseto, nos Estados Unidos, o que eles usavam? Pizza com bacon, com ovo, com queijo, com salame, Então era totalmente o contrário. Em vez de temperar a comida com azeite de oliva, eles temperavam com banha de porco. E havia 2 tipos de doces que na Itália eles comiam somente no Natal e na Páscoa. Lá em Roseto, nos Estados Unidos, eles comiam esse doce todos os dias. Então os pesquisadores chegaram à conclusão que não era a alimentação de Roseto que deixava o coração deles saudáveis. E eles ficaram perguntando, mas então o que é? Qual é o segredo de Roseto? Ou qual é o mistério de Roseto? Então eles levantaram a seguinte questão: eu acho que é porque eles têm alguma coisa na genética deles que protege dentro do coração. E eles começaram a fazer uma pesquisa genética até a 4ª geração, os ancestrais, e procuraram um monte de pesquisa e descobriram que não era na genética, porque o pessoal de Roseto que morava em outros lugares e não ali em Roseto, naquela cidade, morriam do coração mais do que aqueles ali. Então eles descartaram que era genético, alguma defesa genética. E eles falaram o seguinte: bom, se não é alimentação, não é genética, deve ser então porque eles fazem muita atividade física, eles comem muita gordura, porque quando fizeram análise da alimentação deles, 41% das calorias da alimentação deles vinha de gordura. Então eles pensaram, eles devem então levantar cedo para correr e ninguém ficar parado. E foram descobrir que eles não faziam nada de exercício físico, a tal ponto de compensar 41% de calorias vindo de gordura. Então eles ficaram cada vez mais preocupados. Não é alimentação, não é a genética, não é atividade física. O que é então que essas pessoas não morrem do coração? E eles começaram a andar pela cidade e descobriram o seguinte: eles falaram, bom, pode ser que o segredo seja em Roseto, quer dizer, a cidade mesmo. Essa região que eles moram deve ser muito saudável. E eles pesquisaram 2 cidades próximas de Roseto, uma que chamava Nazaré e a outra Bagor, e descobriram que, apesar delas estarem na mesma região, o índice de mortes por doenças cardíacas, tanto em Bagor como em Nazaré, era o dobro do que lá em Roseto. Então eles falaram, não é a região. Isso deve estar, então, o segredo em Roseto. Mas eles não conseguiam encontrar resposta. Eu quero que você preste atenção, porque eu quero lhe passar um código para você olhar em lugares que você jamais imaginou que tinha cura, e lá estava a cura. E eles começaram a passear pela cidade e começaram a observar uma coisa muito interessante. Roseto, é como se eles tivessem transportado a Itália para aquela região dos Estados Unidos. Então, as pessoas conviviam diferentemente. Às vezes eles observavam, as pessoas passavam pela rua e cumprimentavam em italiano o outro que estava lá na janela, buongiorno, né, grazie mille. Então eles falavam alto italiano e todo mundo se cumprimentava. Às vezes se reunia lá no quintal das casas, uma família com essa família, fazia almoço. E eles falaram também que numa mesma casa era muito comum habitar 3 gerações numa mesma casa, o avô, o pai, os filhos, né, netos, e todo mundo convivendo ali numa harmonia e brincando, e eles começaram a observar isso. Uma coisa muito interessante que eles observaram também é que havia uma igreja naquela comunidade e todo mundo participava muito ativo daquela igreja, era uma coisa muito forte. E apesar de ser uma cidade, né, uma comunidade não chegava a 2.000 pessoas, mas havia 21 sociedades organizadas. Tinha a sociedade da bocha, né, a sociedade das senhoras. Então havia uma interação social muito grande. E sabe que os especialistas chegaram à conclusão que Roseto não tinha infarto porque eles viviam uma vida em comunidade muito, muito, muito feliz. Inclusive eles perceberam que quem era muito rico não fazia questão de mostrar a riqueza que tinha. E quando eles tinham uma família, uma pessoa que estava passando por dificuldades, pobreza, eles faziam de tudo para não expor a pessoa, para ela se sentir bem. Então um cuidava do outro. Esse é o segredo de Roseto. E sabe o que aconteceu? Esses especialistas foram para um congresso de médicos
E lá os médicos, outros colegas deles estavam apresentando tabelas e gráficos e colesterol e bioquímica para proteger o coração. E esse grupo, liderado pelo Dr. Stewart, apresentaram que um dos segredos para ter o coração saudável não está nos remédios, não está nos comprimidos, né? não está em muita coisa que a gente acha que está em você viver bem com as pessoas que estão próximas de você. Sabe, então o que eu quero dizer para você hoje? Eu não estou dizendo para você não tomar os seus remédios para o coração, não é isso que eu estou dizendo. É que existem outras coisas que aparentemente a gente não dá valor, mas elas são poderosas para você ter saúde. Inclusive, eu quero que você se inscreva aqui no canal. Se você estiver me vendo pelo Facebook, dá um curtir na minha página do Facebook. Se for pelo YouTube, se inscreva no canal, aperte o sininho, porque todos os dias eu vou te passar códigos poderosos da saúde. Você vai começando a colocar em prática. Então hoje, que tal você experimentar esse código de Rossetto? Por que você não faz um jantar, um almoço e convida, reúne a família? Talvez faz tempo que vocês não param para comer juntos, né? E dar gargalhadas e até mesmo rir dos defeitos um dos outros, sabe? Isso é remédio. Eu espero que a nossa conversa de hoje tenha te ajudado. Um grande abraço, né? De verdade. E eu volto a dizer para você, sinta-se uma pessoa amada por Deus. Talvez a sua vida tem muita coisa feia, né? Coisa manchada, mas vá a Jesus, peça perdão, sinta-se amada, sinta-se amado por Ele. Isso também é um grande remédio. Que Deus te abençoe. Até a próxima.